do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Como é bom ter vocês aqui na casa do Senhor, como é bom podermos adorar Ele, louvar o nome dEle e também compartilharmos das bênçãos e das vitórias que Ele sempre tem manifestado sobre a nossa vida. E nesse momento eu queria pedir que você fechasse seus olhos e que você pudesse dizer assim: Senhor, eu quero entregar minha vida agora diante do Teu altar. E eu quero, Pai, nesse momento, fala assim para o Senhor, nesse momento, eu quero, Senhor, te pedir que tires da minha mente todas as preocupações, ansiedades que muitas vezes nós temos. Queremos, ó Pai, nesse exato instante, colocar nossa vida, o nosso coração na Tua presença, para que o Senhor mova a Sua glória neste lugar, para que o Senhor, ó Pai, fale comigo, fale com cada irmão, cada irmã nesta igreja. E que possamos, ó Deus, ser muito, mas muito abençoados por Ti. Que possamos levantar um altar de adoração, de louvor sempre ao Senhor. E que nesta noite, Pai, tudo venha acontecer na nossa vida através do Teu Espírito Santo. E nós sabemos que Ele flui aqui, que Ele passeia, que Ele anda neste lugar e que Ele fala conosco, Ele toca as nossas vidas. Por isso, Deus, Tu és bem-vindo, amado Pai, neste lugar. Jesus, se assente no Teu trono de louvor, de gratidão e adoração. Espírito Santo, você tem total liberdade de ministrar e tocar as nossas vidas e trazer toda a bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu creio, Deus, que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite aqui. E por isso nós estamos nos entregando ao Senhor. Entregamos esta casa de adoração e louvor a Ti. Os Teus anjos aqui acampados, não só neste local, mas nas ruas, esquinas, os quarteirões vizinhos. Tudo, Pai, em volta deste lugar seja abençoado por Ti. E que em nome de Jesus, seja, Pai, uma noite repleta das Tuas maravilhas. É assim, Deus, que nós oramos e declaramos a Tua glória aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Hoje você vai fazer o seguinte: você vai sair do seu lugar e você vai cumprimentar os irmãos que estão aqui. Só que você vai declarar uma palavra de bênção com a inicial do seu nome, ok? Então você vai chegar na pessoa, se o teu nome começa com J, né? Você vai lá e fala assim: olha, eu quero abençoar a tua vida com o J de Jesus na sua vida, ok? Então, se você pensou bem aí, uma palavrinha, ok? Então vou fazer o seguinte: no 3, você começa a cumprimentar e vai falando para o outro, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá, quero ver. Você saindo do teu lugar, abençoando, dizendo assim: olha, eu profetizo, abençoo a tua vida nesta noite com esta palavra. Isto. Nem que você repita várias vezes a mesma, mas que você possa entregar esta palavra, possa abençoar esta vida em nome de Jesus. Deu certo? Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei Teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante
homens comigo e as mulheres com as mulheres, ok? Vamos lá então, hein? Vai lá. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Deus de paz, tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém? Senti que vocês estão meio paradinhos demais. Então, nós vamos bater. Não, vamos pegar mesmo, Emílio. É mesmo. Vamos fazer ele se mexer, ok? Quando nós louvamos a Deus, não podemos só louvar assim engessado. Vamos louvar Ele agora, um passinho para lá e a palma, ok? Dá para fazer assim, ó? Vamos ver. Vai? Ok? Corpinho para lá, corpinho para cá. Vai. Homens, eu quero que vocês cantem comigo, mas cantem forte. A nossa voz tem que sair mais alto do que elas, ok? Agora, se as mulheres conseguirem cantar mais alto que nós, então vocês vão provar para nós que vocês vão cantar mais alto ainda, ok? Então agora nós vamos começar o culto. Bora lá, mulherada! Boa noite, queridos, que a graça do Senhor esteja aqui. Agora vamos começar o culto, vamos lá. Vai! Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei em teus caminhos, te amarei pra sempre. Vamos lá! E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, vamos lá. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante
me prostro diante de ti. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Deus de paz, tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Só igreja, tu és o Deus de paz, tu és o Deus de paz, quero viver. Lindo, lindo para o Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Amém. Vocês viram como fica bonito quando a gente canta bem forte, bem alto? E os homens ganharam das mulheres cantando? Eu acho que ganharam, será? No final vamos ver. Mas nós também queremos, além de louvá-lo, adorar ao Senhor, dizendo a Ele que Ele é incomparável, e é verdade. O nosso Deus, Ele é incomparável por tudo que Ele faz, por tudo que Ele realiza. E quantas vezes nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e vemos a operação do milagre e do sobrenatural de Deus sobre cada um de nós. Se hoje estamos aqui de pé, é porque o Senhor está agindo em nossas vidas. Por isso, nós queremos entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Que você continue fazendo como você fez nesse primeiro cântico, adorando a Ele com toda a tua força, porque o Senhor gosta muito quando a gente louva assim com força. Pastor, mas a minha voz é desafinada. Deus não está se importando se ela é afinada ou não é, mas o que o Senhor quer ouvir é um coração que se derrama na presença dEle. Amém? Por isso vamos declarar, declare com todo o seu ser a Ele que merece toda a honra e toda a glória. Deus do meu coração, em Ti encontrei a salvação. Sua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo o meu interior é conquistado por Teu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Seu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és Senhor, o meu Salvador. Deus no meu coração, em Ti encontrei a salvação. Sua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por Teu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, o Senhor é santo,
separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Cantamos aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele dizendo aleluia, 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 aleluia. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei, és o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, és santo, Deus incomparável és tu. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, e por isso estamos aqui declarando que louvado seja o Teu nome. Por isso, louvado seja o Senhor que nos resgatou, louvado seja o Senhor que tem sempre manifestado Sua graça, Sua presença, Seu amor infinito sobre nós. E quando nós podemos juntos adorar-Te e engrandecer, Senhor, o Teu nome, é tão especial, é tão maravilhoso, porque quando nós estivermos contigo na eternidade, nós estaremos Te adorando, nós estaremos louvando ao Senhor por tudo aquilo que és, por tudo aquilo que tem feito e faz em cada um de nós. E nessa noite, Pai, nós queremos levantar este altar de adoração e declarar, Deus, a Tua grandeza, declarar o Teu amor, declarar a Tua majestade neste lugar, declarar que cada coração aqui pertence ao Senhor. Afasta de nós, ó Pai, todo medo, toda insegurança, toda frustração que muitas vezes, ó Pai, se levantou e tentou, Deus, nos derrubar. Mas hoje, Deus, nós estamos aqui para declarar que Tu és santo, para declarar a Tua grandeza e a Tua glória sobre nós. Vem sobre a nossa vida, Jesus. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, queridos. Aleluia. Uma palavra tão simples. Aleluia. Mas que o Senhor se alegre em receber. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Aleluia.
és santo, Deus. Tu és santo, Pai. Mantém, Senhor Deus, cada um de nós na Tua presença sempre. Que possamos sempre, 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 cada vez mais nos aprofundar em querer Te conhecer, em querer aprender, em querer receber, Deus, as Suas palavras, o Seu toque, o Seu amor sobre nós. Que possamos, Deus, ser filhos e filhas que amam estar na Tua presença, e que Te adoram, que Te contemplam e Te exaltam. Por isso, Senhor, recebe a honra, recebe, Pai, corações que humildemente vêm na Tua presença e se prostram diante de Ti com humildade. Os nossos corações, Deus, nós colocamos diante do Senhor como uma oferta de adoração, como uma oferta de amor a Ti, Senhor. Entregamos, Deus, todo o nosso ser ao Senhor, para que a Tua glória, o Teu poder sejam manifestados em cada um, ó Pai, em cada um de nós. Que a Tua doce presença esteja sempre, sempre, sempre nos tocando, nos enchendo e trazendo sobre nós a Sua glória, o Seu milagre, o Seu mover sobre a nossa vida. Nós não estamos aqui, Deus, para conquistar um recorde. Nós não estamos aqui, Deus, para nos apresentar como pessoas que vieram bem vestidas. Nós não viemos a esta casa apenas por vir, mas nós viemos para contemplar ao Senhor. Nós viemos para entregar o nosso louvor, o nosso coração a Ti. E que você, meu querido, querida do Senhor, possa entregar sempre o teu tudo que está aqui dentro ao Senhor. Coloque as palavras que você anseia em dizer ao Pai. Talvez você precise agradecer, talvez você precisa lembrar de que Deus tem algo muito precioso que está sendo derramado sobre a tua vida hoje. Que você tome posse, porque o Senhor vai trazer e vai falar conosco. Por isso declaramos a honra, por isso declaramos o louvor. Por isso, Pai, Te declaramos acima de tudo Senhor neste lugar. Senhor neste lugar. E que a Tua presença, Pai, venha sobre mim. Você que está ao lado de alguém, coloque a sua mão no ombro dessa pessoa e ore por ele, dizendo assim: Senhor, toque, Senhor, transforme, Senhor, fale. Que a Tua presença venha sobre cada um aqui nesta noite, Senhor. E que possamos sempre, sempre declarar a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça sobre nós. Profetiza assim: Senhor, eu declaro sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, a Tua bênção, a Tua vitória, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo para eles, eu sei que o Senhor está derramando algo sobre esta igreja hoje. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor encha cada coração aqui. E transforme-os, ó Deus, em adoradores sempre que contemplam, que exaltam e que glorificam o Seu nome acima de tudo. Vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar e toca-nos. Vem neste lugar e enche-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem sobre esse lugar, Senhor. Traz Tua graça, Pai. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa,
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vocês, igreja, então. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões, a igreja do Senhor. O inferno não pode ir, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém, amém. Vamos assentar. Obrigado, Senhor, pela tua graça aqui. Aleluia, estamos de pé, sempre estaremos de pé para profetizar as bênçãos e maravilhas do Senhor. Amém? Amém? Deu para esquentar. Vou passar uns recados bem rapidinhos. O primeiro é o encontro com Deus de mulheres. Irmãs, vocês que não fizeram sua inscrição,
corre fazer, tá bom? Já temos um grupo, mas precisamos ainda que você confirme as suas inscrições. Fora esse fim de semana, é no outro já, né? Então, fora este fim de semana, que vai acabar nessa semana, no outro já é o encontro. Então, mulheres, estamos aguardando vocês e cremos que Deus vai falar profundamente com cada uma de vocês, queridas. Não esqueçam disso. Amém? Outro recado, qual que era? O evento de colheita. Estas 2 semanas, esta semana e a próxima, nós estamos fazendo o evento de colheitas dentro das nossas células. E o que é esse evento de colheita? Nada mais é, queridos, do que nós fazemos das nossas reuniões de célula um local onde nós vamos levar nossos amigos, colegas, vizinhos, pessoas que vocês conhecem, e você vai convidá-los para participar da tua célula, ok? E aí, nesta reunião, todo mundo vai, ser um impacto na vida dessas pessoas, porque nossas ministrações serão para falar de Jesus. Então, esta semana, todas as nossas células vão falar de Jesus, ok? Mais ainda do que já falam, mas nós vamos levar as vidas a entenderem a salvação. Por isso é importante que você leve alguém. Fale para quem está ao teu lado assim, viu? Olhe para ele ou para ela. Viu? Eu e você vamos levar alguém. Nem que eu... E fale assim, na minha célula falaram que vai dar R$100 para quem levar uma pessoa. Se levar 2 é 200. O líder de célula que se vire, né? Para providenciar, claro que não. Mas não vão para a célula esta semana e a próxima sem convidar alguém. Ok? Posso contar? Nós vamos ficar a semana inteira falando, semana inteira. Vai ter vídeo, vai ter mensagem, vai ter o tempo todo. Mas que a gente possa levar uma vida para poder receber as grandes maravilhas e milagres do Senhor. Ok? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante. Mateus 25, do versículo 14 em diante. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e temos ali um dos evangelhos que o Senhor tem sempre falado conosco, tem sempre manifestado sua presença e a sua glória. Quem encontrou, diga, eu encontrei o texto. Então vamos lá, se você encontrou, do começo ao fim diz assim, que o reino dos céus também será como um homem, que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro lhe deu 1, e de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida, ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos e veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos e veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei agora você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10.
Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas os que não têm, até o que têm, lhe será tirado. Amém? Quando a gente fala da passagem dos talentos, às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Mas o que Deus está querendo falar para nós é o seguinte: Deus tem confiado nas nossas mãos algo precioso. Ele tem dado a nós, por exemplo, eu vou falar aqui sobre as nossas finanças. Deus tem dado dinheiro a vocês. Deus tem dado dinheiro para nós, através do nosso trabalho, através dos investimentos que você faz. Mas o que o Senhor quer ver na nossa vida é se nós estamos fazendo isto se multiplicar. O Senhor quer ver se tudo aquilo que Ele tem dado para nós, nós estamos fazendo multiplicar. Por quê? Porque Ele tem nos dado as sementes. E o Senhor quer ver Ele quer ver a gente lançando essas sementes para que haja multiplicação sobre nós. E o que nós muitas vezes vemos são pessoas e corações que ficam travados, amarrados, presos, porque pensam assim: o meu dinheiro é tudo contado, tudo que eu tenho é contado. Às vezes estamos acumulando bens, acumulando tantos bens, que está ali, estamos lá, é meu, isso é meu. E o Senhor tem dado esses talentos para que a gente faça gerar multiplicação. E quando a passagem fala daquele servo que ganhou apenas um talento, o que ele fez com o talento? Ele o quê? Ele o quê? Ele enterrou. Você tem enterrado aquilo que Deus tem te dado? Como que nós podemos enterrar? Eu tenho que comprar o meu iPhone. Eu tenho que ter esse iPhone. O pastor tem um iPhone, eu também quero ter. Eles têm aqueles tênis super caro, aqueles tênis Nike que brilha. Eu quero aqueles. Eu quero aquela roupa, uma camiseta preta de R$800. As pessoas hoje estão fazendo isso com os talentos, ficam apenas presas a ter o material. E o Senhor não quer isto de nós. Vocês perceberam que nos 2 primeiros, o Senhor fala assim: aquele que multiplicou, servo bom e fiel. Aí ele fala: você foi fiel no pouco, e o que ele faz? É isso que Deus quer fazer na tua vida. Se você um dia declarou assim: eu ganho tão pouco, Deus tem dado para fazer, tem dado a você para quê? Para que você continue sendo fiel a Ele, porque aquele que é fiel com Ele, Ele fará a multiplicação acontecer. Não tenha medo, queridos. Às vezes nós temos medo. Lá em casa eu tenho visto assim, nós aplicando isso na nossa vida. Às vezes a gente tem dado passos assim que você fala: Senhor, é agora. E o Senhor fala assim: eu quero ver tua fidelidade, porque vocês são fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E não para ter o muito para ficar arrecadando e comprando coisas, mas para que a gente continue a semear e levar as palavras do Senhor aos 4 cantos dessa terra. Por isso, nesse tempo agora, quero pedir a você que prepare a tua semente, a tua oferta, seja ela com os envelopes que estão aí nas cadeiras. Às vezes você gosta de entregar sua oferta, seu dízimo, a primícia, né, com os envelopes, mas você pode usar também a nossa chave Pix. Eu quero convidar vocês a ficar de pé nesse tempo, enquanto você prepara a tua semente. Que você possa falar assim: Senhor, o Senhor tem me dado esta semente, e eu quero, Pai, em nome de Jesus, apresentar ela ao Senhor, como uma oferta de amor e dedicada ao Senhor nesta noite, ok? Fecha os teus olhos enquanto você está preparando. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento também de adoração, de gratidão e louvor a Ti. E nós queremos, ó Pai, entregar neste momento a multiplicação daqueles talentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque nada tem faltado sobre a nossa vida. E nesta noite, nós estamos aqui, Deus, no Teu poderoso nome, gratos em poder abençoar o reino dos céus e declarar a Tua vitória e a Tua bênção sobre nós. Abençoe cada vida, cada família que tem lançado, Pai, sementes de gratidão e louvor a Ti. E assim lhe damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Se você tem a tua oferta aqui,
Pode vir aqui à frente, lançar ela diante do altar, e você que tem a chave Pix também pode fazer, os demais podem se assentar, e aí nós podemos declarar esse tempo sempre um tempo de louvor e gratidão ao Senhor. Enquanto você está preparando sua oferta, eu quero já fazer um convite para vocês. Domingo que vem, eu quero ver essa igreja lotada. Amém? Por quê, pastor? Domingo que vem nós vamos ter uma família missionária que vai estar aqui na nossa igreja. É o pastor Gonçalo com a sua esposa e seus filhos. Eles estão vindo, já chegaram no Brasil, eles têm trabalhado lá na Espanha. Eles abriram uma igreja recentemente lá. E eles agora vieram, depois de alguns anos, uns 3 anos já que eles não vinham para cá, eles vieram visitar as famílias, as igrejas que têm abençoado o ministério. E no domingo que vem, eu já marquei com ele vai estar aqui com a sua família. E nós queremos fazer um domingo de missões. Diga assim, nosso culto de domingo que vem será de missões. E nesta noite vai ser uma noite muito especial, porque vocês vão ver uma família que foi ao campo missionário e que o Senhor tem desbravado, eles têm desbravado aquela terra para falar do amor de Cristo lá. Então, por isso, gostaria muito que você viesse com toda a tua família. Não fica em casa, mas venha, traga a sua família toda, traga os seus amigos, seus irmãos, para que a gente possa ter uma noite ainda mais especial, com a presença deles, com a ministração do que o Senhor vai trazer. E eu tenho certeza que Deus também vai levantar alguns de vocês para a obra, e isso é muito importante, porque o Senhor quer agir em cada um de nós. Amém? Quero chamar as crianças rapidinho. Calma, Rosângela, calma, Rosângela. Segura, Rosângela. Eu sei, vamos lá, povo, cadê os pequenos? Correm. Se eu falo para eles correr, eles correm. Beleza? Calma, respira. Respira, todo mundo. Tem que esperar o Miguel. Ah, a Cecília também. Venha, Miguel. Todo mundo com a mãozinha. Fecha os olhos, não pode ficar com o olho aberto. Tá bom? Igreja, estende a sua mão. Pai, nós abençoamos nossos pequenos e declaramos que eles receberão toda a porção da Tua palavra. E que em nome de Jesus, cada professor e professora seja usado por Ti para profetizar a palavra de vida, de bênção que o Senhor tem preparado para cada um deles. Recebe, Pai, cada coração, cada vida agora que vai se apresentar na Tua presença. E assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Aqui, ó. Abre para mim aqui. Olha, eles estão distraídos. Amém? Amém. 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 Diga amém. Amém. Então, isso é uma fera. Vamos lá. Queria convidar a Rosângela. Hoje nós vamos ter a ministração da palavra através da vida da nossa irmã. Deus tem algo a falar através dela. E eu vou poder ouvir a mensagem hoje. Que bênção, não é verdade? Quantas páginas tem aí? Meu Deus, está cheio de coisa. É um caderno de bênção. Mas nós vamos orar e abençoar a vida da Rosângela nesse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, o Teu amor venham, Pai, a se manifestar através da Tua filha. Eu sei, Deus, que o Senhor já falou com ela, o Senhor já ministrou desde o momento, Pai, que ela começou a preparar esse estudo, e eu creio que algo do Senhor está sendo derramado sobre a sua vida e que agora será repassado a cada um de nós. Que o Senhor use a vida dela como um instrumento poderosíssimo em suas mãos. E assim te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Eles desligaram de novo. Desligaram de novo. Agora ligaram. Boa noite, igreja. O pastor percebe tudo, vê tudo. Eu só levantei da cadeira. Mas é importante. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu gostaria que vocês
Não, nós vamos fazer a declaração da Bíblia. Coloca lá, Murilo, por favor. Quem tem Bíblia, levanta. Quem esqueceu, traz na semana que vem. Então, vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu jamais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. O tema que eu escolhi é escolhas e consequências. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 2:17. 16 e 17, me perdoe. Gênesis 2, 16 e 17. Amém? E o Senhor Deus ordenou ao homem: comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Amém? Primeira coisa que Deus deu ao homem, uma escolha, né? Ele deu, na realidade, ali um mandamento, não comam, mas ele deu uma escolha. Certamente, se você comer, morrerá. Então, Deus nos concedeu para nós a capacidade de escolher, de sempre fazer uma escolha. E a escolha nossa, ela pode impactar a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Não é um livro, é um caderno cheio, é só algumas páginas, 100 páginas. Mas a gente vê, quando eu comecei a estudar sobre a questão de escolhas, a gente vê na Bíblia que nós tivemos muitos homens e mulheres que fizeram uma escolha. Essa escolha, ela teve consequências positivas e teve consequências negativas. Mas e por que Deus permitiu isso tudo? Para que a gente aprendesse. Porque esse livro, ele nos diz o que nós podemos e devemos fazer. Então, se eles lá atrás fizeram uma escolha e que impactou na sua vida, se nós formos seguir os mesmos princípios, nós poderemos nos dar bem ou nos dar mal, não está correto? Então, a gente vê, eu peguei alguns homens e mulheres, porque se a gente for ver bem certo, todos eles tiveram uma escolha de servir, de fazer o que é correto, de lutar, de desistir. Todos eles tiveram uma escolha. E eu vou pincelar algumas pessoas alguns personagens da Bíblia que para mim foi impactante o que eles fizeram, as escolhas que eles tiveram. E nem Saul. Quando a gente vê Saul, eu particularmente, me perdoem, eu não gosto de Saul, mas ele foi um homem importante, ele foi um rei, ele foi ungido, ele foi separado por Deus para ser rei. Só que a gente vê no decorrer da vida dele, ele vencia grandes batalhas, ele era um homem vitorioso, o seu reinado era próspero, só que ele começou a pender por um outro lado, da desobediência. E quando a gente começa a ver a história de Saul, a gente vê assim que ele fez várias escolhas erradas e ele acabou perdendo essa bênção. Como ele fazia algumas escolhas que ele fez e que trouxeram consequências, porque nós vemos tanto em Saul quanto em Davi, eles tinham um profeta que auxiliava eles em tudo, orientava e estava junto, intercedendo, eu creio, em oração
com eles, mostrando o que eles estavam fazendo de certo e errado. Só que Saul não escutou mais a voz do profeta. E ele começou a fazer as coisas por conta própria. Naquela época, eles faziam sacrifícios de animais, né, em adoração a Deus. E ele começou a fazer sacrifícios sem a presença de Samuel. Ele começou a fazer sacrifício sozinho, que ele se achou no direito de que ele poderia fazer isso. E se a gente trouxer para as nossas vidas hoje, a gente está numa igreja que ela tem uma liderança pastoral, ela tem uma visão que é o celular, e ela tem líderes. E muitas vezes, se a gente quando a gente precisa de algo, a gente vai em busca do nosso pastor, da nossa pastora, ou da liderança da igreja, são os líderes de célula, a gente escuta, muitas vezes, conselhos deles. Só que daí, se nós agirmos como Saul, a gente vai escutar o conselho deles e vai fazer algo totalmente diferente. E a gente começa a sair da presença de Deus, da autoridade pastoral ou da autoridade da liderança da igreja. Saul também ele teve ciúmes. Ciúmes quando Davi apareceu, porque Davi significava que ele poderia perder. Para ele seria perder o seu reinado. E muitas vezes nós temos ciúmes, né? Eu já tive tantas vezes e até já testemunhei que eu tinha ciúme da família, não da família, do casal da Vaz, né? Eu falei, nossa, era algo que eu queria para mim. E, de certa forma, era um ciúme, né? E Deus foi tratando e as coisas foram amenizando na minha vida. Mas, às vezes, a gente tem ciúme. Eu queria falar como aquela pessoa fala, ou eu queria cantar como aquela pessoa canta, ou eu queria orar como aquela pessoa ora, ou queria ter qualquer coisa que aquela outra pessoa tem, em questão de igreja, ou questão da vida. Não, eu queria ter a vida que ela tem, financeira, ou então a questão de estudo, de capacidade, e nós começamos a fazer escolhas ruins, né? Escolhas pelo pecado, por algo mal que vai fazer na nossa vida. E ele também ele começou a consultar médium, né? Quando nós, digamos assim, temos o conselho do pastor, da pastora, nós ouvimos a palavra deles. Toda vez que eles nos dão uma palavra, eu tenho absoluta certeza que eles buscam primeiramente em Deus a resposta para nos dar. Eles não fazem nada sem ter falado primeiramente com Deus. E quando a gente fala em consultar médiuns, a gente escuta o pastor, mas a gente vai conversar com outra pessoa, com uma amiga, às vezes uma pessoa do mundo, né? Ou a gente conversa com os pastores e vai conversar, não, mas ele não falou aquilo que eu queria ouvir. Daí a gente vai buscar em outra pessoa. E a gente faz uma escolha, e essa escolha está errada, porque nós precisamos entender a autoridade que eles têm sobre as nossas vidas, assim como Samuel tinha sobre a vida de Saul. E ele também não assumia os seus erros. E ele ele caiu sobre a própria espada, ele tirou a própria vida. E quando a gente fala em tirar a nossa própria vida aqui, é a nossa morte espiritual. Porque quando a gente não quer ceder, não quer honrar, não quer escutar, não quer seguir os conselhos. Eu tive uma experiência esse tempo atrás, que é algo assim que como é que eu posso falar? Não que me impactou, mas que me deixou pensativa. Porque muitas vezes as pessoas nos pedem conselho ou algo a ser feito, não só na igreja, mas na nossa vida de trabalho, no nosso local de trabalho,
no nosso relacionamento com pessoas, e você fala, faça assim, né? Procure fazer isso, procure fazer aquilo. E daí você vê e conversa com a pessoa, mas você fez? Não. Daí você vê que as pessoas elas vão buscar as coisas mais fáceis, né? Elas escolhem o que é mais fácil para resolver aquele problema de imediato. E acaba muitas vezes as pessoas perdendo a presença de Deus na vida delas, ou não conseguindo nem chegar na presença de Deus, porque não querem obedecer, ter a obediência. Na palavra, Paulo fala, né, que ele sempre escolhia, eu vou pela direita, e Jesus mandava ele pela esquerda. Ou ele ia pela esquerda e Jesus mandava ele pela direita. Muito obrigada. E assim é a nossa vida, né? Nós temos que escutar aquilo que Deus tem para nos falar. Aquilo que Ele sabe o que é melhor para nós. Se é para nós irmos para a esquerda, mesmo que isso nos custe algo, nós temos que seguir pela esquerda. Ou pela direita, se assim Ele falar. Nós temos outra pessoa que é Jacó. Jacó, ele traiu. Eu gosto da história de Jacó. Jacó, ele traiu, ele enganou seu pai Isaque, ele roubou a primogenitura de Esaú, que eu acho que Esaú foi um bobalhão nessa história, e não deu valor naquilo que Deus tinha para ele, né? E a consequência que ele teve de roubar a primogenitura de Esaú, ele também foi enganado. Ele foi enganado pelo seu sogro, e que fez ele trabalhar 2 vezes mais pela esposa que ele tanto queria. E nós vemos também que Raquel, a esposa que ele amava, que era a primeira, mas ele acabou casando com a Lia, ela o enganou, porque ele servia a Deus mesmo através dele ter cometido um erro, que é enganar seu irmão, enganar seu pai. Ela o enganou. Ela trouxe para dentro da sua casa ídolos, né? Ou sua tenda. Ela guardou aquelas que ela tinha adoração. E muitas vezes nós queremos o que é do outro. Quando a gente pensa em Jacó, a gente quer o do outro. A gente quer a família do outro, a gente quer as bênçãos que o outro tem. Eu queria, muitas vezes, aqui, eu já testemunhei, que eu queria ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor. E eu sempre, todo culto que tinha, eu sempre chegava a falar, mas Deus, você não vai falar comigo hoje? E ele falava com todo mundo e menos comigo. E no começo, eu fui ficando braba com Deus. Era um gelo que Deus estava me dando, né? E até que numa semana de santificação, Deus conversou diretamente comigo. E falou, eu não preciso de ninguém para falar com você, eu preciso que você me escute. Então, o que eu estava fazendo? Eu queria o que era do outro. Eu queria as bênçãos que o outro estava recebendo. E Deus queria me abençoar diretamente. Eu precisei pedir perdão para o pastor, porque eu estava muito brava com ele. Ele falou, nem sei do que é, mas eu te perdoo. Mas a gente vai fazendo as escolhas erradas, que acabam nos colocando num lugar difícil. E nós temos Davi. A história de Davi também é uma história de muito, muito poder, muita importância, que a gente vê que ele era um menino quando foi escolhido para ser rei. Mas ele era um menino, ele era um homem obediente a Deus e obediente também a Samuel. E ele esperou o tempo certo, ele honrou com a vida de Saul, ele esperou o momento de ser rei, não quis atropelar as coisas, ele escolheu esperar. E nós vemos assim que ele se tornou um grande rei e um poderoso rei. Ele tinha muitos bens, tinha muitas coisas.
E se a gente for parar para pensar, a gente não... Se a gente tivesse, acho que tudo o que ele tinha na época, acho que a gente era o quê? Milionário, bilionário, qualquer coisa parecida. E a gente vê assim que, apesar de tudo que ele tinha, todas as bênçãos que ele tinha, ele cedeu ao capricho da carne. Ele, por causa de uma vaidade, por causa de cobiçar o que é do outro, escolheu o pecado. E quando ele escolheu o pecado, a gente lê na palavra que a morte, a espada nunca se apartou da família dele. Então, ele teve várias consequências graves de morte, da filha dele, que teve relações que ele teve, né? O filho teve com a irmã. E então, a gente viu quanto pecado entrou na casa de Davi. E quando a gente escolhe que nem aceder aos caprichos da carne, a gente está falando de vícios. É quando os nossos vícios falam mais alto. Os vícios de bebida, os vícios de falar mal, é o vício de murmurar, de resmungar, de viver reclamando em casa, reclamando do trabalho. A gente está falando de vícios de cigarro, vício da prostituição. São vícios que a gente tende a escolher. Quando a gente sai da presença de Deus, que a gente sai da obediência de Deus. E a gente vê assim que Davi, ele só conseguiu sair disso tudo quando ele confessou os seus pecados. E mesmo assim, a gente sabe que Samuel deu uns puxão de orelha nele, né? Viu, vem cá, você não vai confessar o que você está fazendo. É que nem o pastor aqui, né? Na hora ele viu que eu levantei, ele se acalma. Então, é a mesma coisa. Samuel tinha uma ligação direta com Deus. Então, tudo que estava acontecendo, Samuel também sabia, né? E Samuel chegou e falou, vamos consertar isso tudo e levar a vida em diante, daqui para frente, corretamente. E Davi fez isso. E ele continuou o seu reinado, teve outros filhos, e Deus perdoou seus pecados. Mas a gente precisa pensar assim, nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque uma coisa é você estar aqui, né? A gente vem todos os domingos para a igreja, a gente senta, a gente louva, a gente escuta a palavra, a gente ora e a gente sai. Daí, quando a gente sai, enquanto nós estamos aqui, existe uma proteção aqui dentro. Os anjos do Senhor estão aqui. O Espírito Santo está aqui. Só que nós somos assim como Deus, lá na criação do homem. Ele deu para Adão a liberdade de escolher. Nós aqui temos a liberdade de sair pelaquela porta e escolher de novo o pecado. Escolher uma vida de vícios, uma vida sem a presença de Deus, uma vida que vai nos levar a nós e a nossa casa abaixo. Então, nós temos que pensar assim, qual a escolha que eu quero? O que eu quero para mim? O que eu quero para minha família? Né? Quais escolhas que eu vou fazer para que a gente fique bem? Tem mais ou menos esse mês de julho, para mim, acho que está sendo um mês muito, muito, muito difícil. Até conversei com a pastora, né? Ela orou por mim. Eu tenho tido que fazer certas escolhas que são difíceis de fazer.
E algumas coisas que aconteceram dentro da minha família, que eu perdi a minha tia, né, que alguns sabem, algumas coisas que aconteceram depois da morte dela. E eu digo para vocês, até ontem, assim, eu estava assim, ontem foi um dia assim, eu limpei, fiz faxina na casa. E teve um momento que eu acho que nós tínhamos acabado de limpar a casa. Eu sentei no sofá e chorei. E eu falei, eu chorei, acho que a minha alma naquele momento, assim. E de triste que eu estava. Daí eu falei para a Liz falou assim, mãe, chore tudo que você quiser chorar, mas daí vamos ver, vamos, né? Eu falei, vamos, vai passar, vai acabar. E eu peguei, terminei, fui na casa do meu pai, que dar um abraço nele, que foi aniversário dele. E eu vi no meu pai uma serenidade de um homem que escolheu uma vida sem essas loucuras que a gente escolhe porque muitas vezes escolhas que a gente faz, a gente se preocupa pelo que os outros falam, que os outros pensam, porque os outros fizeram, né? E eu vi no meu pai assim uma serenidade tão. Eu falei, pai, o senhor soube isso. Ele falou, sei. Deixa para lá, né? Vamos continuar a nossa vida. E eu cheguei em casa à noite, quando eu fui orar, eu falei para Deus, hoje é meu último dia de luto por essa situação. Não quero mais esse sentimento na minha vida. E muitas vezes esse pensamento volta na minha cabeça, eu falo para Deus, não, tira esse pensamento, eu não quero viver. Então eu tive que fazer uma escolha. Escolher viver uma vida na plenitude de Deus, né? Viver aquilo que a palavra diz, se aqui tem uma promessa para mim e que Deus está cuidando do meu futuro, é nisso que eu tenho que acreditar. Então eu escolhi, e respirei forte, escolhi e vamos em frente. Hoje é um dia mais difícil, né, de estar aqui, mas Deus também tem o propósito para cada coisa nisso tudo. E amanhã eu tenho uma audiência no Ministério do Trabalho. E são coisas assim que eu vejo que a gente tem que enfrentar. São coisas nossas do dia a dia que a gente tem que enfrentar. E eu orei, entreguei essa situação para Deus também, falei para Deus, a verdade que eu vivi é a verdade que eu vou falar. E a gente vai, se tiver consequências, porque a gente nunca sabe como um juiz pensa, mas eu vou falar a verdade, né? E eu creio que a partir do momento que a gente faz uma escolha de viver a palavra, de viver a verdade e dizer a verdade, a gente sai vencedor. E nós temos também Marta. Quem conhece a história de Marta e Maria, né? Eu, muitas vezes, sou a Marta, gente. Muitas e muitas vezes. Que a gente escolhe ser perfeito em tudo. Aquele perfeccionismo. E nós conhecemos a história de Marta e Maria, que Marta estava lá tão preocupada com as coisas para atender a Jesus, né? E para receber ele bem, tinha os discípulos com ele, era muita gente, e ela naquela correria, euforia de fazer o melhor, ela deixou a impaciência tomar conta. E ela começou a murmurar, e ela perdeu o que era melhor, que era a parte que Jesus estava lá, né? Escutar Jesus. E muitas vezes nós somos assim, não é só uma mulher que é essa situação, por ser uma situação que aconteceu dentro de uma casa. Muitas vezes nós, como seres humanos, se não, as coisas não forem do nosso jeito, nós perdemos a paciência. E eu sou uma, que eu tenho que sempre estar me policiando, porque eu cobro muito, eu gosto das coisas bem feitas, e as pessoas que vivem comigo sabem. E ela também entrou a murmuração. Quantas vezes você já murmurou?
é só eu que faço, é só eu que, né? É só eu, é só eu, é só eu. E ela escolheu murmurar. E ela também, daí ela perdeu a presença de Jesus. E quando a gente faz essas escolhas, digamos, a gente está aqui na igreja, quando tem bastante criança. O pastor sempre fala, né? Não prestem atenção no que as crianças estão fazendo, mas a gente acaba sempre desviando. E se a gente for impaciente, a gente vai perder aquilo que Deus tem para falar para nós. E a gente não vai escutar a palavra de Deus da forma como Ele quer chegar até nós. Nós vamos perder a melhor parte, que é a palavra, quando está sendo ministrada. E, por último, uma escolha boa. Essa é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, o livro de Ruth. Quem já leu Ruth? Então, Ruth, vamos ler Ruth lá no capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth é nora de Noemi. E Ruth, Noemi perdeu o esposo e perdeu os 2 filhos. E ela tinha as duas noras. Uma delas, a Ruth. E a Ruth aconselhou elas a irem embora para junto à sua família. E Ruth, ela escolheu, apesar de todos os conselhos que a sogra havia dado, ela escolheu ficar com a sogra. E a gente vê, quando ela faz essa escolha, ela escolhe a fidelidade, ela escolhe a obediência, ela escolhe a honra, e que Noemi, nesse caso, representa a presença de Deus. Eu vou pedir para o Murilo colocar uma imagem. Eu vou colocar para vocês verem as escolhas que a gente tem que fazer, para a gente fazer na vida. Vai ficar ruim aqui. Dá para apagar a luz lá para eles verem? Acho que eu queria apagar meio que tudo. Aqui no Eu Creio em Deus, aqui se a gente for ver lá no finalzinho, ele é o inferno, né? E aqui desse lado e ali tem várias, do lado Eu Creio em Deus, tem várias pessoas. E aqui do lado direito tem Eu Obedeço a Deus, com 4 pessoas. Pode acender a luz. Quando eu vi essa imagem, assim, eu via a imagem de nós, muitas vezes, na igreja, né? Porque todos nós falamos, eu creio em Deus, eu creio, né, no milagre, mas eu não obedeço a Deus. E como que a gente sabe disso? Por causa das personagens da Bíblia, que muitas vezes fizeram escolhas erradas. Então, a gente só crê em Deus e não obedecer a Deus é uma escolha que vai nos levar para algo ruim. Eu escolho estar na igreja nos domingos, mas eu não obedeço a Deus durante a semana. Eu saio, eu me reúno com meus amigos, com minhas amigas, eu faço fofoca, eu bebo, eu fumo, eu jogo, eu peco. Isso não é obediência. Nós temos que, a partir do momento que nós
fizermos uma escolha por Deus, nós temos que ser obediente a Deus. E que essa que seja a nossa obediência a Deus, que nos leve a um novo patamar de cristão, né? Que a gente evolua espiritualmente nessa área, que a gente faça escolhas sábias, que a gente peça a orientação de Deus para fazer essas escolhas. Porque não adianta a gente só crer e não obedecer. Nós vemos assim que Ruth, ela não escutou o conselho de ir embora, mas ela escutou o conselho do seu coração, de ser obediente a Noemi. E ela foi muito feliz. Se vocês lerem a história delas, ela é a bisavó de Davi. Então, ela faz parte da descendência, da nossa descendência, né? Então, a gente precisa fazer escolhas mais sábias, escolhas baseadas na palavra, escolhas baseadas em conselhos de pessoas que realmente se importam com a gente, de pessoas que realmente amam a Deus, que buscam a Deus para nos dar um conselho. E não a gente se aventurar no mundo, como a gente tem visto pessoas se aventurando no mundo. Vamos curtir a vida. Vamos beber só esse final de semana. Vamos experimentar algo diferente, né? Vamos curtir só mais um dia. Como que sempre falam, a vida pode acabar amanhã e você não aproveitou a vida. Isso são escolhas que a gente precisa fazer. E a gente precisa fazer escolhas sábias, porque a nossa vida, e eu vejo, eu vou falar algo que eu vi assim, só para vocês entenderem um pouco. A minha tia, que faleceu agora, ela estava muito doente. E ela era uma pessoa assim, muito rude, sim, com algumas coisas. E quando eu olhei ela, assim, no dia que foi o velório, eu olhei e falei assim, eu pensei, né, comigo, do que adiantou tanta dureza de coração, né? Tantas escolhas, assim, tantas coisas que ela seguiu, tanto dinheiro, gente, que ela ganhou. Nós não somos herdeiras, nós não estamos no testamento, mas ela deixou uma herança de quase 10 milhões para os herdeiros. E você vê assim, do que adiantou? No final da vida, ela não pôde escolher nem estar na casa dela. Ela teve que ir para onde mandaram, né? Porque era para um lugar de idosos, assim. Ela não teve escolha nem aonde ela ia ficar. Então, isso tudo que me entristeceu, assim, quando eu pensei em escolhas, escolhas do que fazer da nossa vida. O que vamos fazer? Porque não é o hoje que importa, é o amanhã. É o nosso continuar com Jesus, que são as nossas escolhas de hoje. Nós podemos preceder a queda ou viver com Cristo, mas vai depender daquilo que a gente escolher. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu não sei se eu não sei como é a vida, as escolhas de cada um, mas a gente vai estar orando assim para que a gente possa chegar na presença de Deus. A gente possa chegar na presença de Deus todos os dias e escolher viver na presença de Deus. Se você hoje, se você está afastado, se você tem vivido uma vida de apenas de religiosidade, de você só crer e você não viver com Deus, que você possa estar falando para Deus nesse tempo, que você possa estar recuperando
esse diálogo com Deus, essa conversa com Deus, pedir perdão para Ele e falar para Deus para que Ele te auxilie a fazer as escolhas corretas. Querido Deus, eu quero colocar a Tua igreja, quero colocar a minha vida diante da Tua presença, Senhor. Pai, muitas vezes nós escolhemos, Senhor Deus, andar por caminhos de espinhos, de dor, por caminhos, Senhor Deus, que torturam a nossa alma, o nosso coração. Pai, muitas vezes nós fazemos escolhas em que nós perdemos, Senhor, o Teu toque. Nos afastamos, Senhor Deus, da Tua presença. Muitas vezes, Senhor Deus, nós fazemos escolhas que não nos permitem ouvir a Tua voz, que nos afasta, Senhor Deus. E muitas vezes, Senhor Deus, nós acabamos escolhendo pela a voz daquilo que o inimigo tem colocado. Pai, eu quero colocar, Senhor Deus, cada coração aqui. Que o Senhor esteja, Senhor, com os céus abertos, ouvindo a nossa oração e ouvindo a palavra de cada um, a voz de cada um. Senhor Deus, que os Teus anjos, Senhor, venham colher as nossas orações. Pai, que nós possamos, Senhor, assim como tantos personagens da Bíblia, que mesmo em meio ao erro, enxergaram o Senhor. Que mesmo escolhendo, Senhor, o pecado, tiveram a salvação, puderam reconhecer, puderam, Senhor Deus, pedir perdão, puderam, Senhor, reconciliar com o Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que o pecado nos afasta da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos perdão. Muitas vezes, se nós estamos aqui, Senhor Deus, apenas para cumprir algo, e nós, ao sair daqui, levamos uma vida que não agrada a Ti. Pai, vem mover isso de nós. Remove, Senhor, do nosso pensamento, do nosso coração. Nos ajuda a sermos mais santos. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com Jesus. Pai, nós queremos ter a santidade. Nós queremos, Senhor Deus, se algo acontecer com as nossas vidas, nós podermos chegar diante da Tua presença e ser dignos de estar nela. Pai, vem, Senhor Deus, acalmar os nossos corações. Vem, Senhor, olhar cada vida que está aqui. E eu quero, Senhor, nesse tempo, Senhor, pedir que as Tuas bênçãos sejam derramadas. Que o Teu toque, Senhor, venha em encontro de cada um de nós. Pai, pela Tua misericórdia nós somos salvos. Pela Tua graça nós temos, Senhor Deus, a oportunidade de estar aqui. E eu quero orar, Senhor Deus, Te agradecendo por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Pai, nos orienta, que Teu Espírito Santo seja sempre o nosso acusador, se a gente estiver fazendo algo que não agrade a Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, nos movimentar em direção à Tua cruz todos os dias. Pai, em nome de Jesus que eu oro, abençoa a Tua igreja, abençoa cada família, abençoa, Senhor Deus, cada ministério, Senhor, dessa igreja, a vida dos nossos pastores. Abençoa, Senhor, cada líder de célula, cada líder de ministério. Abençoa cada família que está aqui. Abençoa as famílias que não puderam estar aqui. Senhor Deus, que a Tua misericórdia atinja e alcance a todos, Senhor Deus. Que a gente possa retornar para casa em segurança, mas que a gente tenha a plena certeza que as nossas escolhas serão sempre voltadas a Ti. Pai, não nos permita, Senhor, escolher algo que não Te agrade, Pai. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensar ao Senhor e nos abraça, Senhor, nos alcança, nos preenche, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus que eu oro, agradeço
Abençoa, Senhor Deus, essa semana que vamos ter. Desde já abençoa, Senhor, o encontro de mulheres. Pai, que esse encontro haja cura, libertação, que o Senhor já esteja cuidando de cada mulher que vai estar nesse encontro, que o Senhor já esteja as separando, Senhor. Reserva elas, olha, cuida, coloca, Senhor, sobre as tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Permaneçam de pé. Suas escolhas são as minhas escolhas, diz o Senhor. Haikandemashei, hadesendari kandemas. Nunca esqueci, de nenhuma promessa que liberei, handisenkanderemadishei no íntimo do seu coração. Porque em muitas delas ainda, elas não se cumpriram. Mas vão se cumprir. Eu te escolhi, minha serva, minha filha, para atingir vidas e corações, que no seu íntimo não sabem como sair da aflição e luta. Eu tenho dado a você a sabedoria e direção para tocar essas vidas. Não lhe faltará um centavo, porque em todo lugar que estiveres, eu estarei ali. E farei de ti sempre próspera. Não temas. Não temas, filha minha. Pois eu estou presente. E eu me alegro contigo a cada dia. E te fortalecerei. E sempre segurarei em suas mãos. Diz o Deus eterno sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe por onde você for. E que todo o teu caminhar seja o caminhar dirigido pelo Senhor. Usa a tua filha, que ela seja a boca do Senhor por onde ela for. E que ela profetize salvação, libertação, cura. E que o Senhor mostre e use-a para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Enquanto a ministração estava acontecendo, na hora que a Rosângela falou sobre Marta, o Senhor trouxe algo para a nossa igreja. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, os filhos e filhas de Deus, têm sido bombardeados na mente. Suas mentes estão assim, muitas vezes perdidas, porque as coisas não acontecem do jeito que elas gostariam que acontecessem. E o Senhor mostrou nitidamente pessoas que agem como Marta, e às vezes nós talvez estamos vivendo isso, mas o que o Senhor não mostrava quem está aqui, o Senhor mostrava vidas que não estão aqui hoje. E eu gostaria que você olhasse agora para todo lugar, quem está na frente, olha para trás, veja quem está faltando, por gentileza, dá uma olhadinha assim no geral, veja quem está faltando. Às vezes tem alguém conhecido de vocês que não está aqui presente. E o Senhor falava que estas vidas estão sendo bombardeadas, porque elas fazem e muitas vezes elas não estão vendo fruto. Muitas vezes elas estão trabalhando, servindo, e elas não estão vendo fruto. E o que o Senhor falava era, lá, vá até eles, leve a minha palavra, busque-os. E é o que o Senhor quer que a gente faça durante essa semana. Que vocês entrem em contato com o pessoal essa semana. Não adianta o pastor entrar em contato. Às vezes você pensa assim, o pastor, irmãos, muitas vezes eles não falam nada para mim.
Muitas vezes acha assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque o pastor está atrás de mim. Não, mas quando você se preocupa em mandar uma mensagem, ou fazer uma ligação, ou até mesmo visitá-los, que você possa ouvir o que aquele coração tem a dizer, porque Satanás tem tentado retirar vidas da casa do Senhor. Satanás tem tentado destruir e desanimar muitos e muitos, para que não contemple e adore ao Senhor. Por isso, nessa noite, eu sei que nós precisamos sempre fazer escolhas, mas tem muitas pessoas que estão escolhendo errado, e este erro tem gerado problemas sobre suas vidas. Feche os seus olhos. Você viu que alguns não estão aqui. Fala o nome deles nesse tempo agora ao Senhor. E diga assim, Senhor, meu irmão, minha irmã, fulano de tal não está aqui. A minha irmã não está aqui hoje. Eu sei que o Senhor está com eles em algum lugar. Às vezes eles estão viajando. Às vezes, ó Pai, estão em casa. Às vezes foram em algum lugar e não deu tempo de vir. Mas, Senhor, a falta de pessoas que já estão há algum tempo sem estar presente. E eu sei que o Senhor quer e vai tocá-los. Por isso, Senhor, onde eles estão agora, que o Senhor toque-os, que o Teu Espírito Santo fale com eles, mas que o Senhor use cada um de nós aqui, para resgatá-los, para falar com eles, para, Senhor Deus, declarar uma palavra de vitória, que o Senhor vai entregar a cada um de nós, para abençoá-los, e para declarar, Deus, que a obra das trevas nenhuma prevalecerá contra os filhos do Senhor. E no nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. A pastora tem um recadinho bem rápido para nós. Eu só queria falar rapidinho com todos os jovens, adolescentes, inclusive com a célula de jovens maduros, e também com a equipe de eventos dos jovens, tá? É rápido, é só para dar uma informação, algo sobre os jovens. A gente se reúne ali rapidinho, né, agora, enquanto o pastor está encerrando. Amém. Pega na mão quem está ao teu lado, fala assim, viu fofo, viu fofa? Deus vai te abençoar bastante. Olha a cara do Márcio, o Márcio ficou doido com isso. Mas nós estamos aqui para abençoar um ao outro, e diga assim, Senhor, esta semana vai ser uma bênção sobre cada um de nós. E o Senhor já declarou isso, ok? Abençoa quem está aí do teu lado. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu favor estejam sobre cada um de nós. Que o Senhor, ó Pai, esteja a ministrar cada passo de cada um aqui. E mais do que isso, que o Senhor faça multiplicar as bênçãos e vitórias sobre cada um. Que a nossa célula esta semana seja uma célula, sejam reuniões muito, muito abençoadas, aonde veremos, ó Pai, vidas sendo salvas, aonde veremos, ó Pai, corações sendo resgatados. Eu sei, Deus, que o Senhor vai mover e já está movendo os céus para trazer, Deus, uma bênção maravilhosa e especial a cada um desta igreja. Que o Senhor os acompanhe em graça nesta semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz, e que a presença do Espírito Santo esteja sempre sobre vós. É assim que oramos em nome de Jesus, e quem concorda diz amém e amém. Dá um abraço em todo mundo antes de ir embora, em nome de Jesus. Jovens, não esqueçam aqui com a pastora no ladinho. Deus abençoe a cada um de vocês.